Palavra para a meditação da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Pirituba. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, minhas irmãs e meus irmãos. O texto de hoje se encontra lá em Atos, capítulo 28, do versículo 23 ao 31. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhe testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. E o tema eu coloquei: prisão domiciliar. Ao longo da sua carreira cristã, o apóstolo Paulo passou pela experiência de ser prisioneiro. Mas no início da Igreja de Cristo, o então proeminente judeu chamado Saulo não poupou esforços para colocar na prisão os seguidores de Jesus. Em Atos capítulo 9, diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos, aprisionando homens e mulheres. Mas, a caminho de Damasco, encontra Jesus e sua vida muda completamente. Fica 3 dias sem ver, sem comer e beber. Aquele que fazia prisioneiro se torna prisioneiro de Cristo Jesus. Ele deixa isso muito claro nas suas cartas às igrejas. A palavra-chave prisioneiro aparece em Efésios capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, Filemão 1 e outras. Como prisioneiro de Cristo, começa a ensinar e anunciar que somente em Cristo a pessoa se torna verdadeiramente livre do pecado. Porque a morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados nos assegura isso. Não significa que não pecamos, somos pecadores. Mas a Escritura diz que Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Glória a Deus por isso. No final da sua carreira, o apóstolo Paulo esteve preso em uma prisão domiciliar em Roma por 2 anos. Sempre vigiado por soldados. Ao contrário do que se podia esperar, a obra de Deus não ficou parada. Cartas às igrejas foram escritas, dentre elas Romanos e Coríntios. Por 2 anos, o apóstolo esteve em uma prisão domiciliar, onde recebia as pessoas, pregava e ensinava com toda intrepidez as coisas referentes ao reino de Deus. Estamos vivendo um momento de prisão domiciliar por causa da pandemia, não podendo receber as pessoas em nossas casas e nem visitar as pessoas, onde o ensino a respeito do reino de Deus passou agora para nós um aprendizado. Qual o aprendizado para nós nessa condição de prisão domiciliar? Eu destaquei 4 coisas. A primeira, liberdade. A segunda, oportunidade. A terceira, vitalidade. A quarta, longanimidade. Pois bem, vamos ver a primeira, liberdade.
Em nossa caminhada para Damasco, Jesus veio ao nosso encontro pelo seu amor, compaixão e graça, onde as algemas que nos prendiam ao pecado foram quebradas e alcançamos a liberdade em Cristo Jesus para sermos prisioneiros de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como sou de Cristo. Segunda, Deus nos proporciona uma oportunidade ímpar de aprender a nos aquietar e saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Nesse confinamento, nessa prisão domiciliar, viver esse momento de Maria, que aos pés de Jesus ouvia seus ensinamentos, e deixarmos o nosso lado Marta das preocupações. A terceira, vitalidade. Avivar e reanimar em nós o sentimento de compaixão e solidariedade para com as pessoas que são prisioneiras do pecado. Como? Orando por elas, intercedendo por elas, para serem livres dos laços do diabo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Leia essa passagem. A quarta, longanimidade. A prisão domiciliar nos traz um certo desconforto, gera ansiedade e até depressão. Mas todo esse sentimento nocivo nos leva a pedir a Deus paciência para enfrentar a situação. Paciência. Nas últimas semanas, eu recebi a notícia de 3 prisioneiros de Cristo que partiram. Um presbítero da Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, uma pastora do Evangelho Quadrangular e uma diaconisa da IPI de Carapicuíba. Para mim, houve uma soma de tristeza em cima de tristeza, tanto pela perda como pela ausência em seus funerais, que ficou restrito aos familiares. Tudo isso por quê? Prisão domiciliar. Finalizando, eu quero dizer que, em meio a tudo isso que estamos vivendo, agradecer a Deus por Ele estar conosco. Um Deus que nos ama e nos entende, porque em toda e qualquer situação difícil e angustiante, a diferença crucial é passar com Deus ou passar sem Deus. Então, graças a Deus que estamos vivendo essa situação muito difícil, mas nós passamos com Deus, porque Ele está conosco. Essa prisão domiciliar uma hora vai terminar, mas o nosso aprisionamento a Cristo chegará com a nossa partida. E como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos abençoe para quando chegar o nosso dia, essas palavras estejam no nosso coração, porque em meio a tanta luta, a vitória sempre está garantida no nome de Jesus Cristo, do qual nós somos prisioneiros, mas somos mais do que vencedores. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com cada um de vocês e com toda a sua família, hoje e sempre. Amém. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até o filão de Deus.
continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo que você fez hoje, Senhor. Obrigado pela comida que minha mãe preparou. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus pais. Obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã. Obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado pelo emprego do meu pai. Obrigado por essa casa. Obrigado pelo carro que meu pai comprou. Obrigado por tudo. Eu considero você como o Salvador da Terra. Amém. Deus, obrigado pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão. Tudo que você me deu. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, em família, junto com os meus filhos, ó Pai, para agradecer, Senhor, e para falar contigo, ó Pai. Obrigado pelo meu lar, pela minha família, obrigado pelos meus filhos abençoados, pelo meu marido abençoado, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor tem estado conosco e por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Creio, ó Pai, que as Tuas mãos protetoras estão sobre nós, ó Pai. E te agradeço, ó Pai. Só temos muito a agradecer, ó Pai, por termos saúde, por estarmos nos Teus caminhos, ó Pai, e sabermos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Salvador de tudo, ó Pai. Te agradeço, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus filhos e pelo meu marido. É no santo nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço. Amém. Amém.